Alguém aqui quer ser engenheiro da computação? Alguém aqui quer ser engenheiro civil? O que vocês querem ser? Entregador de gás! Olá senhores, bem-vindo ao canal. Eu não poderia deixar terminar esse ano sem fazer um vídeo exclusivo aqui de uma das maiores referências que esse canal já teve em todos os tempos. Hoje a gente vai ver como foi sofrida a trajetória do professor Chapeleta. Ele foi traído miseravelmente pela esposa e ainda teve que continuar com ela durante 6 meses sem reclamar de nada e ainda fazendo a carinha de quem tá gostando demais. E o mais impressionante de tudo é que o Chapeleta só conseguiu superar tudo isso por causa de um coach chamado Wendel Carvalho. E muita gente se pergunta, mas o que aconteceu? Será que o Chapelota largou a esposa pra ficar com o Wendel Carvalho? É exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora, e tente não ir às lágrimas com o depoimento de professor Chapeleta. Bom, como qualquer ser humano que começou errado com um relacionamento, então eu tive um casamento, e esse casamento foi um grande fracasso na minha vida. Eu entrei na depressão dentro de um casamento. E aí, por causa das tradições religiosas, que eu sempre fui um cara muito cristão, né? Pressão da igreja, não pode separar aquilo tudo. Resumindo a história, eu fui traído no meu casamento. E eu fui traído bem na época do meu curso de sargento. Na transição, que você sai de 9 anos e você se estabiliza, né? Pô, 10 anos, passa sargento. Então, assim, cara, isso aí foi a minha grande batalha como homem e como fuzileiro, foi ali. Porque eu sempre fui um militar muito respeitado pelo vigor físico, pela minha proatividade. Eu sempre fui um cara de alta performance. Só que, cara, ali no quartel eu era um cara. E dentro de casa, eu vivi um relacionamento abusivo. Na verdade, as mulheres vivem um relacionamento... Eu vivi um relacionamento abusivo. E aí, quando eu tive que encarar o divórcio, eu tive um outro problema. E, cara, eu não quero nem saber que isso aqui vai ao vivo. Eu vou abrir o jogo. O que acontece? Na época, minha ex-esposa, como era a filhinha do papai, a bonitinha, a bonequinha, a princesinha, não podia vazar isso, irmão. Ia acabar com a reputação dela. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu entubava, perdoava e ficava de boa, ou então eu separava. Mas eu não podia falar o motivo. Do término da separação. Eu não podia Mentira. acabar com a imagem da princesa. E aí eu botei, exatamente, eu botei a boca no trombone e eu tive um grande problema, porque, cara, se você, como militar, tá respondendo a algum processo administrativo, isso dá muito problema pra sua carreira. Se uma mulher vai lá e me denuncia, pô, ele me agrediu, não sei o quê, barará. Cara, até ver o que é o que não é, eu sou impedido de acesso, eu não posso nem ser promovido. E ela sabia disso. Nossa. Então você entendeu, né? Perfeitamente. E aí o que eu fiz? Assim, cara, eu precisava me formar, eu precisava concluir meu curso, são 6 meses. Aí eu falei assim, não, real, papo é real. Eu falei assim, cara, beleza, então agora que eu vou criar o arquétipo do fuzileiro, eu tô pela primeira vez em guerra, numa guerra real, emocional, psicológica. Sustentei a pancada durante os 6 meses, isso foi em 2012. Quando eu me formei, cara, eu me lembro, ela foi na formatura toda de preto, parecendo que tava indo no velório. Um céu azul estalando. Eu botei a divisa que eu falava pra ela. Depois que a divisa colar no meu braço de terceiro cão, ninguém tira mais. Aí, filho. Aí, irmão, mexeu com o cara errado. Aí, dito e feito, eu me lembro, eu me formei numa quinta-feira, dia 12 de junho de 2012. Na sexta-feira, minha mala tava pronta, a mãe dela sentada na minha sala, e eu abri o jogo. Falou mesmo. Joguei no ventilador e segui minha vida. Só que, seguir a vida como, irmão? Como? Como é que você fala pra todo mundo do porquê que aquele casamento perfeito acabou? Eu, na época, evangélico... Não, sou evangélico, né? Mas eu, cara, como evangelista, pregando, Sim. tocando, eu sou músico. Porra. Ela cantava. Era a dupla perfeita, a dupla sertaneja perfeita na igreja. E aí, quando você desconstrói tudo isso, qual foi o meu problema, o meu bug? Porque quando a gente tá de fora, que você me conta a tua história, eu falo o seguinte, caraca, mas se fosse comigo, pô, bebezinho, pô, não acredito que tu desse mole, cara. Pô, não é possível que você não fez nada. A gente tá de fora. Só que eu dentro, eu congelei. Porque eu tinha que falar o porquê do término. E falar que eu tinha sido traído era um câncer emocional. Porra. A questão não era terminar o casamento. A questão assim, cara, eu vou ter que falar porque acabou. Se a vai vazar no quartel, eu viro a minha vida vira um inferno. Então, isso arrebentou com a minha vida. Eu entrei em depressão, de fato. Por diversos fatores. Primeiro, porque eu não aceitava ter sido traído. Eu não tava sustentando a pressão de moralmente, socialmente, lidar com essa pressão das pessoas falando assim, tipo assim, o olhar. Cara, eu nem vou dizer que era o olhar das pessoas me julgando, mas esse olhar a partir de mim. Cara, vai passar assim, porra, Edu, aí que ele foi traído. Porra, a mulher chifrou ele. Caralho, a mulher, porra, sacanagem. Então, assim, cara, esse ambiente era horroroso. Cara, eu não ia mais em eu não ia mais em festa de família, eu não ia mais em nada, eu fui me isolando, eu fui entrando num quadro depressivo e eu não fui me dando conta disso. Não percebia. Não percebia. Comecei a fazer terapia. Hoje em dia eu tava uma guerra ferrenha de terapeutas, né? A gente vai chegar lá.
né? Tem os terapeutas que não gostam muito da minha cara, não, mas vamos lá. Então eu fiz terapia, a psicóloga Camila, um beijo grande, Camila, eu tenho certeza que ela tá me assistindo. Ela me acompanha durante toda a minha jornada. Hoje ela me acompanha por N fatores, né? Essa pressão que a gente tá hoje empreendendo, outras questões. Só que, cara, eu tava no fundo do poço e pra você sair dali, autoconfiança, masculinidade, foi tudo embora. E aí qual foi a virada de chave? Eu tentei fazer várias coisas pra me recuperar como homem e não funcionou. Nem na igreja, nem orando, nem nada, né? Só teve uma coisa, cara, que virou a chave. Um vídeo no YouTube do Wendel Carvalho. Coitado do Chapelota, gente. Quem diria que ele já passou por tudo isso e se não fosse o Wendel Carvalho, um dos coaches mais genéricos de todos os tempos, vai saber o que tinha acontecido com o bom e velho Chapelota. E é vendo esse tipo de história do Chapeleta que a gente percebe que as outras pessoas também passam por problemas extremamente graves. Esse negócio aí dele mesmo, por exemplo, que teve que continuar com a esposa mesmo depois dela ter enfeitado a cabeça dele, isso aí traumatiza qualquer um. Já não basta ser traído e ainda tem que ficar fazendo a carinha de quem tá gostando demais pra ninguém perceber que o casamento já era. Imagina a situação que ele tava nesse momento. Eu só não entendi o porquê que depois ele teve que falar pra todo mundo lá no quartel e pra família dele que eles se separaram por causa de traição. Não dava pra ficar quieto? Era só falar que houve um equívoco, a gente descobriu que não era compatível um com o outro e ghost. Mas parece que ele fez questão, porque eles iam na igreja, era um casal que todo mundo achava que ia dar certo. O tempo passou, o Chapelota sofreu calado, ele conseguiu alcançar o objetivo dele, que era se tornar sargento do exército, e tá reclamando do quê? Não foi ele mesmo que escolheu essa esposa? É a mesma coisa quando você vê uma donzela falando: eu engravidei de um cara irresponsável, mas não estava escrito na testa dele que ele ia assumir e não ia querer assumir nem eu e a criança. É claro que ninguém tá livre disso, pode acontecer com qualquer um, mas tinha que ser justo com o Chapelota. É muito triste essa história, senhores. Talvez justamente por isso que ele se sentiu pressionado nesse momento aí, porque o pessoal da igreja não aceita que você separa, independente se a esposa enfeitou a sua cabeça ou não. E aí, tá de brincadeira? Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que se procurar deve ter algum versículo na Bíblia que ensina lá que se a pessoa pular a cerca, ela é amiga. Como que você vai continuar casado como se nada tivesse acontecido, sabendo que a pessoa que você tá já entortou o pescoço da girafa com o terceiro? E o pior ainda, o Chapeleta tinha muita consideração lá no exército, era um cara proativo, todo mundo nutria uma admiração pela performance do Chapeleta e tudo isso foi por água abaixo a partir do momento que o próprio Chapeleta espalhou pra todo mundo que a esposa enfeitou a cabeça dele, pelo que eu entendi. Como que o pessoal do exército ia ficar sabendo? Teve uma outra parte ali também que ele falou que só não se separou da guerreira antes porque ela era a filhinha do papai, toda mimada, e se ele falasse uma notícia bombástica dessa, talvez a madame ia querer se vingar do Chapelota só pra ele não conseguir ser sargento do exército. E nessa parte eu até entendo o porquê que ele teve que continuar com ela e ainda fazendo a carinha de quem tá gostando demais. Porque se ele perdesse esses 10 anos aí que ele investiu no exército, esse sim seria o maior vazio da vida dele. Ele não teria nem esposa, nem carreira e ainda ia carregar essa fama desagradável de ser um cara que já foi traído. Mas chegou uma hora que o Chapelota não aguentou. Ele até disse que teve um determinado momento que ele caiu de boca no trombone, ele teve que se reunir com a família da noiva e avisar o pessoal que ela era amiga justamente pelo fato da infidelidade e foi a partir daí que os problemas do Chapelota começaram a aumentar. Teve que fazer terapia, inclusive ele disse que desenvolveu até um quadro de depressão, isso realmente é muito sério, esse tipo de situação pode destruir a vida do homem e se a gente for ver, o Chapelota é um vencedor e tudo isso foi porque ele resolveu meter a boca no trombone. Tá pensando que foi fácil pro Chapeleta? Não senhor, pra ele chegar nesse ponto que ele tá hoje, ele teve que superar vários problemas pessoais, esse negócio da traição provavelmente foi o pior deles e hoje ele tá aí com a careca brilhante, se tornou um dos maiores coaches de relacionamento de todos os tempos e ele só conseguiu tudo isso depois de ter sido traído miseravelmente, então se for ver certinho até que não foi tão ruim assim, vai. O Chapeleta tá reclamando de barriga cheia, senhores, se não fosse essa traição ele não ia ter essa história de superação pra contar, ele ia ser um anônimo, nem ia trabalhar na internet hoje em dia e tá reclamando ainda, meu filho? Eu acho que o Chapelota hoje em dia deve ser um cara bem sucedido, várias opções de relacionamento, até porque esses cursos aí que ele vende são justamente para as madames que estão a fim de ter um relacionamento sério e o Chapelota, por ter tantas clientes assim, uma outra acaba sobrando, né? E eventualmente é dentro, porque ninguém é de ferro. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, o que você achou da história do Chapelota? Deixa aí nos comentários se você sabia que ele já tinha passado por todas essas dificuldades e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal
canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Júnior Chagas Teta Prochasca Roxa, homem que foi traído, não conseguiu guardar segredo, teve que falar pra todo mundo o que tinha acontecido com ele e depois entrou em depressão porque as pessoas começaram a julgar ele desbeiçado. O bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!